Boa tarde, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula de português, ok? Então, ontem vocês fizeram a contação de história. Eu queria que vocês mandassem para mim para eu ver como é que ficou aí, quem fez o videozinho contando. Eu quero saber como que tá aí do outro lado, tá bom? Tô com saudade de ver vocês. E hoje nós vamos continuar ali na página 38, porém agora a gente vai falar sobre pontuação. Então, nós vamos falar sobre o uso do travessão. Então, o que é o travessão? O travessão é esse risquinho aqui, ó, geralmente quando tem uma história, que ele fica antes dessa história. E ele indica o quê? Ele indica uma fala, ele indica a fala do personagem ali nesse texto, ok? Então, ali é pra gente reler o trecho, eu vou ler com vocês, vamos acompanhando. Dona Garça, o que devemos fazer para nos livrar dessa tragédia? Bem, sei que vocês, peixes, não podem viver fora da água. Então, aqui nós temos dois personagens falando. Por isso foi usado o quê? O travessão, ok? Letra A. Que sinal de pontuação é utilizado para indicar essa fala dos personagens? Então, para indicar essa fala do personagem, a gente utiliza o travessão. Então, escreva ali na letra A, travessão, com dois S, ok? De quem são essas falas? Então, agora você vai ter que dar uma olhadinha lá no texto ou reler esse trecho para tentar descobrir de quem que é essa fala. Dona Garça, quem que tá falando? Dona Garça, o que devemos fazer para nos livrar dessa tragédia? Né? E a outra fala, bem sei que vocês, peixes, não podem viver fora d'água. Então, de quem é a primeira fala e de quem é essa segunda fala, né? Quais são os personagens que eu tenho ali? Tá bem fácil, só pelo trecho ali você já descobre quem é que tá falando e quem é que tá na outra fala também. Número 2 da página 39. Quem conta a fábula A Garça Velha? Então, quem que tá contando essa fábula? É um dos personagens que tá contando? Ou será que é alguém que não participa da história, que tá de fora da história, só observando? Será que é o primeiro ou será que é o segundo? 3. Releia o trecho a seguir. E foi num desses dias, quando estava com o estômago a roncar de fome, que ela teve uma ideia. Vendo que o sapo se aproximava, ela não perdeu tempo. Seu sapo, avise os peixes que a lagoa será esvaziada. Olha de novo o travessão ali para fazer uma fala, né? Letra A. Sublinhe a fala do personagem. Então, aonde nesse trecho que está a fala do meu personagem? B. De quem é essa fala? Quem é que está falando essa fala, né? Se você não conseguiu visualizar de quem é essa fala só nesse trecho, volta lá no texto, tá? O texto aqui é a fábula da Garça Velha, lá da página 34, tá bom? Se você tiver dúvida. O trecho que vem antes da fala da garça é a fala do narrador. Na história A Garça Velha, há momentos em que os personagens falam e outros em que os fatos são contados pelo narrador. Então, vamos lá. Quando eu tenho um texto onde tenho travessão, significa que é a fala do meu personagem. Onde no meu texto eu não tenho travessão, geralmente vai ser o quê? O meu narrador explicando sobre essa história, o que é que está acontecendo nessa história. Então, nessa parte do trecho aqui do texto, eu tenho narrador e o travessão. Então, eu sempre vou ter o quê? Um narrador explicando as partes do texto e a fala do meu personagem, ok? Então, sempre no texto eu vou ter uma parte, às vezes, onde eu tenho o meu narrador e às vezes eu vou ter as falas dos personagens. Às vezes eu não vou ter fala também, só vou ter o narrador falando, ok? Então, vamos lá para o exercício 4. Releia o trecho a seguir. Os peixes ficaram atarantados e temendo pelo seu fim. Foram se aconselhar com a garça. Dona Garça, o que devemos fazer para nos livrar dessa tragédia? Então, agora você tem que descobrir aonde que está a fala e aonde que está o narrador. A fala sempre é representada por que sinal que facilita a gente visualizar isso? Letra A. Copie a parte em que conta os fatos é o narrador. Então, qual é a parte ali que está a parte do narrador? Os peixes ficaram atarantados?
e temendo pelo seu fim foram se aconselhar com a garça? Essa é a parte do narrador? Ou é, Dona Garça, o que devemos fazer para nos livrar dessa tragédia? Ou essa é a parte do narrador? Qual é a parte do narrador? Aí aqui na outra página, 40, ele tá pedindo sublinha a parte que indica a fala de um personagem. Então, ali na letra A, você vai reescrever a parte do narrador. E a letra B, você vai passar um tracinho onde que tá a fala do meu personagem nesse trecho, tá? E na letra C, ele tá perguntando de quem é essa fala. Então, se pelo trecho você não conseguiu descobrir, volta lá no texto para ver quem é que tá falando, de quem que é essa fala, ok? 5. Volte ao texto e ao lado de cada travessão, escreva o nome de quem fala. Então, agora a gente vai voltar lá para a página 34 e vai fazer a leitura sempre colocando ao lado onde eu tenho aqui, ó, igual aqui tá o exemplo. Na primeira parte eu tenho uma fala, seu sapo, seu sapo. Então, ao lado do travessão, você vai escrever de quem que é essa fala. Essa fala é a da garça. Então, você vai escrever garça aqui do ladinho do travessão. No resto do texto, você vai fazer a mesma coisa. Então, onde tem um travessão, você vai escrever de quem é essa fala. Beleza, pessoal? Certo? Terminada essa atividade, aí sim, você vai fazer o exercício 6. O exercício 6, ele está pedindo para você pontuar a fala dos personagens. Então, você tem que colocar os pontos necessários para a fala dele. Então, complete os espaços a seguir com a pontuação adequada. Então, eu tenho ali um tatu, né? Ele está conversando no telefone. Então, a fala dele é: alô, o tatu tá aí? Então, que sinal eu coloco ali no primeiro quadradinho para indicar uma fala? O travessão. Então, eu começo com o travessão. Aí, ele está fazendo uma pergunta. Alô, o tatu tá aí? Então, é uma pergunta. O que eu coloco depois? Um ponto de interrogação. Não, o tatu não tá. Outra fala. Então, lá no começo eu coloco o quê? Travessão, para indicar a fala. Mas a mulher do tatu, tando é mesmo que o tatu tá. Outra fala, coloco travessão também. Agora, na letra B, vocês vão fazer sozinhos. O doce perguntou pro doce: qual é o doce mais doce? O doce respondeu pro doce: o doce mais doce é o doce de batata doce. Então, aonde tem o quadradinho, você tem que indicar que pontuação tem ali. Ok, pessoal? Essa é a nossa atividade de hoje, gente. Até a página 40, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau.